Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Monteiro, da Universidade Federal Rural da Amazônia, e dando continuidade à nossa disciplina de Geologia, ministrada ao curso de Biologia, eu vou falar para vocês hoje, tá, sobre as rochas metamórficas. Bem, as rochas metamórficas, elas são formadas pelo metamorfismo. O termo meta remete à mudança, né? E morfismo remete à forma. Quando eu falo metamorfismo, vocês podem se lembrar aí de metamorfose, né, que também é um processo de transformação. E é isso que acontece para formar as rochas metamórficas. O metamorfismo em si, ele pode ser conceituado como um conjunto de processos pelo qual uma rocha é transformada através de reações no estado sólido. Então, é importante ressaltar, gente, que o metamorfismo, diferente lá do magmatismo, ele ocorre sempre, tá, com rochas no estado sólido. Se a rocha passar para o estado fluido, aí já é uma rocha magmática. Outra coisa importante é que a rocha metamórfica ela é formada a partir de uma rocha pré-existente, que é chamada de protólito. Essa rocha pré-existente pode ser, por exemplo, uma rocha sedimentar, uma rocha magmática, ou mesmo uma rocha metamórfica, que vai sofrer mudanças, geralmente causadas pela pressão e pela temperatura, pelos dois ao mesmo tempo, ou só pela pressão ou só pela temperatura, e vão dar origem aí a uma nova rocha metamórfica, tá? Prestem atenção nessa figura aqui e vocês vão conseguir ver que, por exemplo, aqui no eixo da temperatura, nesse eixo superior, a gente tem que, a partir de, seria aqui uns 250 graus, eu tenho início aí aos processos metamórficos. E aqui eu tenho, no final, já perto dos 800 graus, mais ou menos em 750 graus, eu tenho já uma linha que, esse azinho aqui, é a linha de fusão do granito hidratado. A partir daqui, então, o granito hidratado ele já vai começar a entrar no campo ígneo. Aqui ele vai passar para a fase fluida. E no caso do granito anidro, que é, ou seja, né, quando não existe água, ele vai passar para a fase fluida a partir dos 900 graus. Gente, é importante que vocês entenderem que não existe uma temperatura limite, tá, para determinar até onde os processos metamórficos ocorrem. Isso porque as rochas elas são compostas por minerais diferentes, né, que vão entrar em processo fluido, em fase fluida, em temperaturas diferentes. Então, uma temperatura, ela pode condicionar o mineral à fase fluida, mas não necessariamente isso vai acontecer para todos os minerais ao mesmo tempo. Então, não é possível a gente determinar uma única temperatura para dizer onde acaba o metamorfismo e onde começa os processos magmáticos, tá? Isso vai depender muito do mineral. Bem, o metamorfismo ele pode causar alterações físicas nas rochas, como, por exemplo, pode mudar a textura da rocha, né? Ela vai ficar mais grosseira ou menos grosseira. Pode mudar o tamanho dos cristais, já que vai haver uma recristalização. Esses novos cristais formados podem ser maiores ou menores do que os cristais anteriores. E também causa alterações químicas, né? No caso aí seria a formação de novos minerais. Prestem atenção, tá? Que eu não estou falando de novos componentes químicos, estou só falando de novos minerais, tá? Então, aqui vocês têm, por exemplo, o exemplo de um granito, que é uma rocha magmática formada por quartzo e feldespato, e vocês têm o gneiss, que é uma rocha formada aí pelos mesmos minerais, só que é uma rocha metamórfica, né? Que passou, quando esses minerais passam por processos metamórficos, eles vão dar origem ao gneiss. Bem, onde que os processos metamórficos ocorrem? Eles ocorrem, gente, em áreas submetidas, geralmente em áreas submetidas a processos tectônicos. Então, por exemplo, onde existem margens continentais convergentes, né, como vocês estão vendo aqui, nesse local, gente, de convergência, né, quando uma placa geralmente acontece a subducção, uma placa mergulha sobre a outra. Nessa região de contato, a temperatura tende a ser muito alta, a pressão aqui tende a ser muito alta, e isso acaba favorecendo a ocorrência de processos metamórficos. Nessas regiões formam-se aí os chamados cinturões metamórficos, né? Justamente por ser essa região de alta temperatura e alta pressão. As rochas metamórficas também
tendem a ocorrer próximo das dorsais mesoceânicas. Nós já estudamos as dorsais, vocês sabem que são áreas ali de fluxo de calor muito grande, e esse calor ele pode metamorfizar ali as rochas adjacentes. Também ocorre no fundo de bacias sedimentares. Por quê? Uma bacia sedimentar, gente, como vocês devem lembrar, né, o material, quando ele vai se depositando, com o passar do tempo, outras camadas vão se depositando em cima, e aí o material que foi depositado anteriormente vai sofrendo subsidência, porque essas camadas de cima, elas começam a compactar, elas começam a pressionar as camadas que foram depositadas primeiro. E aí esse material que sofre subsidência, ele vai começar a ir para regiões mais profundas, e nessas regiões profundas, geralmente, a temperatura aumenta, a pressão aumenta, e aí ele pode sofrer também processos metamórficos. Bem, os processos metamórficos ocorrem também próximo a corpos intrusivos. Então, aqui tem um exemplo para vocês, né? Por exemplo, aqui um lacólito. Aí, olha só a deformação que gerou aqui, né? Pela pressão, olha só a deformação que gerou aqui na rocha. Então, isso aqui pode causar metamorfismo, acontecem perto das grandes falhas geológicas. Olha aqui a falha de San Andreas, que vocês já conhecem, né? Uma falha transformante, aí um local de movimentos transformantes. E aí, nesse processo, quando uma placa tectônica se move paralelamente à outra, as rochas que estão aí tendem a passar por processos metamórficos, e elas também ocorrem em regiões sujeitas a impacto por meteoritos, né? Imaginem só, o choque é muito grande, então ali no momento do choque, toda uma pressão, toda a temperatura aumenta, e isso faz com que aqueles minerais ali existentes naquelas rochas passem por processos metamórficos. Geralmente, tá, gente, o metamorfismo, de modo geral, ele é relacionado a regiões tectonicamente ativas. Mas é bom vocês entenderem que eles também podem ocorrer em superfície, isso não é regra, isso geralmente tende a ser a exceção, como, por exemplo, né, no caso aí de uma região que é atingida por um meteorito. Como vocês estão vendo, se formou uma cratera e gerou aí metamorfismo nas rochas da superfície, tá? Os principais fatores condicionantes do metamorfismo são a temperatura e a pressão. Também existem aí os fluidos, mas no geral, quando a gente pensa em metamorfismo, isso nos remete à temperatura e à pressão. Quando a gente pensa, gente, na temperatura e na pressão, geralmente, tá, a gente pensa logo que quanto maior a temperatura e quanto maior a pressão, maior o grau metamórfico, né? Maior vai ser a possibilidade daquela rocha ali sofrer um processo metamórfico. A temperatura, gente, da Terra, de modo geral, ela é regulada aí pelo calor residual do manto. Lembrem-se lá das nossas aulas do início, né? Existe todo um fluxo, toda uma célula de convecção daquele calor que emana do núcleo da Terra. E esse calor, gente, essa temperatura alta, ela vai gerar aí um desequilíbrio, tá? À medida que ela vai chegando próximo da superfície, né? Por exemplo, quando sai do núcleo, vai vindo para próximo da crosta, vai gerar um desequilíbrio daqueles minerais que se encontram ali naquelas rochas. Então, para que esses minerais estejam em equilíbrio com essa temperatura, né? Eles vão precisar aí ser metamorfizados, vão precisar se adaptar a essa nova temperatura através do processo de metamorfismo, tá? Geralmente, as reações metamórficas, elas ocorrem acima de 200, 250 graus. Antes disso, a gente tende a ficar no campo dos processos diagenéticos. Bem, quando a temperatura é muito elevada, gente, o que pode acontecer? Como eu falei para vocês, cada mineral vai ter o seu ponto aí, né? De estar no campo metamórfico ou estar no campo magmático. Então, quando a temperatura é muito elevada, muitas vezes pode acontecer que em uma mesma rocha que é formada por minerais diferentes, sobre alta temperatura, alguns minerais já vão entrar em fase fluida e outros minerais vão continuar sofrendo mudanças, mas em fase sólida, sem mudar aí o estado. E aí o que acontece então? A nova rocha formada nesses locais,
ela vai ser caracterizada por apresentar características ígneas e metamórficas. São os chamados migmatitos, tá? Que são caracterizados justamente por ter um material que foi recristalizado em estado sólido, que no caso é um material metamórfico, mas também por possuir um material que foi cristalizado a partir do material fundido, já que para um dado material, aquela temperatura ali era muito alta, então ele entrou em fase fluida e se cristalizou. Né? Então, o migmatito, ele tem aí essa alternância de material ígneo e material metamórfico junto, como vocês podem ver, tá? Aqui nessa figura. Bem, a pressão, gente, ela também é um fator muito importante no metamorfismo. E existe aí a chamada pressão litostática e a pressão dirigida. A pressão litostática é aquela similar à pressão hidrostática, né? Porque ela atua em todas as direções da rocha. Então, se vocês olharem essa figura aqui, vocês estão vendo essas setinhas vermelhas que indicam a pressão. E aí a gente tem a pressão atuando, né, nos 4 cantos aqui do que seria essa rocha. Tá? Essa é a característica da pressão litostática. Ela atua de maneira uniforme. Quando o material rochoso possui fluidos intersticiais, ou seja, quando ele possui fluidos naqueles espaços porosos, né, geralmente isso dá uma aliviada na pressão litostática. Por quê? Quando aquele espaço está preenchido, esse fluido ele acaba exercendo uma força contrária à pressão que é exercida por essa pressão externa. Tá? Então, no geral, quando existe fluido dentro da rocha, o fluido ele ajuda a aliviar a pressão litostática. E pelo fato dela ser uma pressão uniforme que atua aí em todas as direções, ela tende a não causar deformações acentuadas, como a gente vai ver a seguir, que é o caso da pressão dirigida. Então, vocês prestem atenção aqui nessa figura da esquerda, vocês estão vendo essas deformações aqui, né? Vocês estão vendo que a rocha aqui, ela está bem deformada. Isso aqui não ocorre, tá? Quando a pressão é litostática, porque ela atua em todas as direções. No caso da pressão dirigida, gente, ela já atua de forma vetorial. Então, ela pode atuar somente em algumas direções. E aí, ela vai gerar tensões e deformações na rocha. Então, se vocês prestarem atenção nessa figura, aqui da esquerda, aqui da direita, e olhem aqui o cantinho da figura. Vocês estão vendo esse recorte de rocha aqui bastante deformado? Isso aqui, tá? É o que acontece quando eu tenho a atuação da pressão dirigida. Então, geralmente, olhem aqui o exemplo à esquerda, né, da pressão dirigida. Eu não tenho essa pressão sendo exercida em todas as direções. E isso aí vai causar uma deformação, tá, na rocha. A pressão, gente, quando a pressão atua numa rocha, muitas vezes ela tende a causar a chamada reorientação, tá, nos minerais. Então, por exemplo, deem uma olhada aqui, os minerais, eles estariam aqui sem uma orientação definida, e aí aqui existe a pressão, né, atuando, e o resultado seria essa nova organização. Então, aqui você já vê minerais orientados, né, perpendiculares, está aqui o sentido da pressão, perpendiculares aí a maior pressão, tá? Essa é uma das características das rochas metamórficas. Geralmente, os minerais, eles se apresentam aí organizados, eles se apresentam de maneira orientada. Essas rochas, elas são chamadas de foliadas, tá? Que é o caso, por exemplo, aqui que vocês podem ver do gneiss, né? Quando o granito ele passa por processo metamórfico, que vai gerar o gneiss, ele acaba gerando aí essa organização, essa orientação nos minerais. O grau metamórfico, gente, ele vai variar, tá? De acordo com a temperatura e com a pressão. Então, geralmente, quanto menor a temperatura e menor a pressão, menor é o grau metamórfico. Por isso que aqui em cima, onde vocês têm aqui uma pressão que está próxima, está pequena, né? Aqui próximo de 0 e aqui uma temperatura próximo de 200, 300 graus, vocês têm rochas de baixo grau metamórfico.
À medida que a pressão aumenta e a temperatura aumenta, o metamorfismo também aumenta, ou seja, o grau metamórfico aumenta. Então, aqui vocês vão passar por rochas de grau metamórfico intermediário, né, o que seria um médio, até um alto grau metamórfico, tá? Então, entendam que, geralmente, quanto maior a temperatura, quanto maior a pressão, maior vai ser o grau metamórfico das rochas. Esse aqui, gente, é um exemplo para vocês, tá? De rochas metamorfizadas. Então, vocês estão vendo essas deformações nas rochas? Isso aqui é o que acontece quando uma rocha, ela se encontra, né? Isso aqui são rochas de alto grau metamórfico, tá? Então, geralmente é o que acontece aí em camadas, não é o que acontece geralmente na superfície, acontece em camadas profundas da Terra, sob uma pressão elevada e uma temperatura elevada, né? Esse aí o resultado. Outro fator, gente, que é um fator condicionante do metamorfismo, é a presença de fluidos. Geralmente, tá, os principais são a temperatura e a pressão, mas os fluidos também podem influenciar. E quando eu falo em fluidos, eu me refiro aí principalmente à água, mas também pode ser, por exemplo, o CO2, né? Quando um mineral possui uma molécula de água, a gente pode se referir a ele como um mineral hidratado. A presença de fluidos, gente, ela favorece o fraturamento da rocha, tá? Quando uma rocha ela tem aqueles poros preenchidos por fluido e quando existe uma pressão atuando sobre ela, esse fluido ele acaba atuando, como eu falei para vocês, como uma força contrária e aí então a rocha tende a se fraturar. A perda dos fluidos, ela ocorre quando a pressão exercida ali por aqueles fluidos ela é maior, tá, do que a pressão litostática. Aí, nesse caso, os fluidos tendem a ser perdidos. A presença de fluidos numa rocha, ela tende a acelerar as reações metamórficas, porque os fluidos, eles acabam atuando como um catalisador, né? Eles vão facilitar o transporte ali dos elementos químicos nos processos metamórficos. E no caso da ausência de fluidos, né, no mineral anidro, o que vai acontecer é que a migração dos elementos, ao invés de ocorrer por esse fluido, vai ter que ocorrer por difusão iônica em meio sólido, o que é um processo muito mais lento. Esse exemplo, gente, aqui mostra para vocês o que seria, né, o local que esses fluidos ocupam. Então, seria aqui esse espaço entre os grãos, o espaço intersticial entre são os poros. E esse lado A aqui é uma rocha antes dela passar por processo metamórfico, porque geralmente quando ela passa por processo metamórfico, ela adquire, tá, essa outra característica, ela vai perder essa porosidade e esses espaços entre os poros aí, eles vão deixar de existir, né? O contato, essa zona de contato acaba sendo modificada. O metamorfismo ele pode ser do tipo isoquímico ou do tipo metassomatismo. O chamado metamorfismo isoquímico, pessoal, ele nada mais é do que um metamorfismo que ocorre em sistema fechado, sem ganho ou perda de constituintes, né? Ou seja, eu não tenho adição ali de novos elementos e também não tenho a perda. É simplesmente os minerais que já existiam ali naquela rocha, dando origem só passando aí por um processo de elevada temperatura, elevada pressão, e eles vão sendo modificados, eles vão ser recristalizados, esses minerais. No caso do metassomatismo, vai haver aí uma mudança na composição desses constituintes, né? Eles vão poder ser trocados se existir um fluido ou se existir ali qualquer outro constituinte externo que possa ser trocado e ele entre aí nesse processo, eu já vou ter o chamado metassomatismo, ou seja, a composição ali dos constituintes ela vai ser modificada. Quando a gente fala em processos físicos, é interessante a gente entender a chamada paragênese mineral. Esse termo paragênese, gente, ele se refere à assembleia de dados minerais que se encontram em equilíbrio. Então, aqueles minerais que constituem aquela rocha, né, se eles estão ou não em equilíbrio. Aqueles minerais a gente chama de paragênese mineral, quando eles estão em equilíbrio.
E aí, gente, a composição química desses minerais, né, dessa assembleia, ela pode variar. Ela, por mais que ela seja igual, por mais que ela seja assim, muito similar, ela pode dar origem a assembleias distintas, de acordo com a temperatura. Então, aqui, para vocês terem ideia, vocês têm minerais que são formados aí por uma composição química muito semelhante. Se vocês podem dar uma olhada, por exemplo, na clorita, qual é a composição química, no epíteto, em todos esses minerais, e vocês vão perceber que esses minerais aqui de cima, eles têm praticamente a mesma composição química desses aqui de baixo. Entretanto, gente, por conta de que eles foram submetidos a diferentes temperaturas, eles vão formar assembleias diferentes, tá? Só simplesmente pelo fato da temperatura ter sido diferente. Então, eu tenho o mesmo protólito, né, uma mesma rocha inicial, que gerou aí uma assembleia de minerais distintas, né? Por isso a gente fala que gerou uma paragênese distinta, em função das diferentes condições de metamorfismo, nesse caso aí, a temperatura. Bem, essa primeira parte da aula acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e vocês sabem que a gente pode tirar dúvidas, né, pelos nossos canais de comunicação. Até mais, um abraço, pessoal.